Eduardo Bauerman afastado do elenco do Peixe. E depois de tudo que foi divulgado, né? Começando pela matéria publicada pelo site da revista Veja na tarde de segunda-feira, e daí por diante muita coisa veio à tona, né? Depois de tudo que foi publicado e da reunião que o Santos teve com o atleta, né? E o seu corpo jurídico, penso que foi a decisão mais acertada possível. Agora, o Bauerman tem que se resolver com a justiça. Jogador afastado, já não atua nesta quarta-feira, hein? No olho do furacão, o Santos enfrenta o time do Bahia. Com tanta coisa acontecendo, ainda tem jogo do Santos, gente. Santos e Bahia, jogo que acontece nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Já já a gente fala mais do jogo. Antes de falar de Santos e Bahia, claro, eu peço o seu like. Fortaleça, ajude a fortalecer aqui o canal Caio Rucilo. E se você ainda não foi inscrito, inscreva-se agora, hein? Estamos chegando a 500 inscritos, pouco mais de um mês ali de canal. Tá bacana demais ter você aqui com a gente. Mais bacana ainda vai ser se você deixar aí o seu comentário, né? Já deixa o seu palpite, a sua opinião sobre a escalação, né? A provável escalação do Peixe, já já eu trago, né? Com algumas mudanças. A gente vai trazer daqui a pouquinho o time do Santos, que enfrenta o Bahia na Vila Belmiro. Partida que terá transmissão do Premier. Apenas o Premier transmite a partida, televisiona a partida, digamos assim. Eu estarei na transmissão, né, na narração, com comentários lá no Diário do Peixe, nas plataformas do Diário do Peixe, tanto no YouTube do Diário como também no Facebook do Diário. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora também lá no Diário do Peixe. Claro, venha torcer com a gente, né? Abaixa o volume da sua televisão se você tiver o Premiere e venha torcer com a gente. Santos e Bahia com transmissão do Diário do Peixe também. Arbitragem, o árbitro FIFA do Rio de Janeiro apita a partida Wagner do Nascimento Magalhães. O Wagner do Nascimento Magalhães, que é popularmente conhecido como Gil da Esfirra. O Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Leila Nayara Moreira da Cruz do Distrito Federal e por Tiago Henrique Correia Farinha, do Rio de Janeiro, os dois bandeirinhas da partida. E na sala do VAR, o catarinense Rafael Trace comanda os trabalhos. O Santos, né? Vamos trazer aqui o Santos com algumas modificações. Santos que deve ir a campo, né? O Odair Hellmann trabalhou a equipe da seguinte forma: João Paulo no gol, na direita, Gabriel Inocêncio, dupla de zaga, Messias e Joaquim, na esquerda, Lucas Pires, meio de campo, Dodi, Camacho e Lucas Lima, e no ataque, Ângelo, Mendonça e David Washington. Você pode ver aí, né, algumas modificações, algumas novidades, né, no time trabalhado aí, né, o provável Santos que trabalhou aí o Odair Hellmann às vésperas da partida, né. Gabriel Inocêncio ganhando a vaga do Natan. Natan foi sacado no intervalo no jogo contra o Cruzeiro, vem muito mal. Quem acompanha os vídeos aqui do canal, né, principalmente aqueles depois das partidas, né, sabe que eu sou um crítico contumaz, né, do jogador Natan. E me parece justo, né, que o Gabriel Inocêncio, que tá longe de ser o Cafu, mas é um bom jogador, um bom lateral, ganhar essa posição do Natan. Me parece justo. Parecia ser uma questão de tempo e acho que o tempo chegou. O Inocêncio sai como titular, que ele possa fazer uma boa partida. A outra novidade, né, o Rodrigo Fernandes cumprindo suspensão, Camacho foi o jogador escolhido pelo Odair para começar na equipe titular, né? Eu penso o seguinte: se eu fosse treinador do Santos, não sou, talvez não tenha competência para isso, né? Talvez, né? Uma pretensão da minha parte. Mas se eu fosse o técnico do Santos, eu pegava o meu WhatsApp, mandava um WhatsApp pro Orlando Ribeiro ou pro pessoal da base e pedia ali o Balão, né? Pedia o Kevin Maltos,
Camacho de titular, gente, com todo o respeito que a pessoa merece, que o profissional merece, pra mim não desce, cara. Pra mim não consigo engolir o Camacho de titular no time do Santos. É também, né, uma forma de explicitar como esse elenco é mal montado, né? E a gente tem que lembrar, né, que o Camacho, quando renovou o contrato no fim da última temporada, foi tido, né, foi anunciado ali pela comunicação do Santos como o primeiro reforço para 2023, né? Eu acho que isso acaba dizendo muito das pretensões do Santos para essa temporada. No ataque, David Washington levou a melhor ali na disputa com o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, vejo muita gente falando, pô, por que trouxe um veterano do Água Santa? Ele não veio realmente para resolver o problema, Bruno Mezenga. Né? Eu acho que haverão contextos, né? Por exemplo, quando o time estiver naquele desespero e precisar de alguém para ficar chuveirando bola ali dentro da área, né? O Bruno Mezenga pode ser uma boa referência. Mas pelo que já até mostrou, né, aquele jogo na Argentina em que foi muito bem o David, né, eu entendo que pode ser uma boa aposta o David Washington de titular. Tô curioso para ver, né, entendo que o torcedor deve apoiá-lo, né, não deve criticá-lo como vinha fazendo pesadamente até com o Marcos Leonardo, como faz com o Ângelo. Acho que o David Washington, de apenas 17 anos, merece um tiquinho mais de paciência por parte do torcedor do Peixe. É apenas o que eu penso. O momento já não tá muito fácil, né? Já não tá muito bacana pro Santos. Aliviem pro David Washington. É só isso que eu peço. Eu acho que o tempo tratará de dizer se a gente vai estar certo ou não, né? Eu boto muita fé nesse garoto. Falamos do Santos, agora time do Bahia. O Bahia que está neste momento na 9ª colocação, né? Antes da partida começa a rodada na 9ª colocação. São 2 vitórias e 2 empates e o Bahia é comandado pelo Renato Paiva, né? Para quem não se lembra, né? Depois que o Santos demitiu o Fábio Carille, o Edu Dracena promoveu ali uma espécie de vestibular com alguns técnicos, né? E o Renato Paiva era a escolha do Edu Dracena, era o nome que o Dracena queria para comandar o Santos. Só que o Paiva queria uma multa contratual, queria ganhar um pouco mais e tudo mais, e o Santos entendeu que aquele não era o momento de colocar multa para técnico, de desembolsar um valor a mais para um treinador, acabou optando por Fabian Bustos. Né? O Bustos, na época, era mais barato, topou o negócio de não ter multa contratual, embora esteja questionando juridicamente essa questão, pela forma como foi demitido, enfim, o Santos optou pelo Bustos e não pelo Renato Paiva, que à época era técnico do Independiente del Valle do Equador. O Renato Paiva, né, deve trazer o Bahia da seguinte maneira, né? Pro gol Marcos Felipe, na defesa Canu, David Duarte e Rezende, no meio, Cicinho, Acevedo, Tassiano e Matheus Bahia. E no ataque, Ademir ou Biel, Cauli e Arthur Salles. Esse é o provável time do Bahia. Tá certo, gente? A bola rola, como eu já disse, às 19 horas, né? E a gente volta a falar, né? Só pra findar o assunto, Bauerman. Era inevitável que o Santos afastasse o jogador, né? Depois de tudo o que foi divulgado, né? De tudo o que foi tornado público desde a tarde da segunda-feira por diante, com prints de WhatsApp, com conteúdos e tudo mais, colocando ali o envolvimento do Eduardo Bauerman nesse imbróglio todo, nessa situação toda de manipulação, de tudo mais. Inclusive, teria, né, o Bauerman se comprometido a fazer as coisas, não conseguiu satisfazer ali a necessidade dos apostadores, estaria o Bauerman, inclusive, em débito com eles. Enfim, foram os materiais, né, os prints vazados aí desse momento da Operação Penalidade Máxima, né, do Ministério Público de Goiás, que fizeram. Não havia o que não, era inevitável, né? Não tinha como não afastar o Eduardo Bauerman diante de tudo aquilo que fora divulgado. Agora, o Bauerman que se resolva
com a justiça, que tente provar a sua inocência, né? Terá tempo para isso, né? E, enfim, né? Ficou muito complicada a vida dele, né? Diante da robustez do material, né? São provas ali bastante explícitas, né? O Eduardo Bauerman que trate aí de provar que não era nada disso e, enfim, ele que se resolva com a justiça, a vida do Santos segue, né? Preocupa, né? Porque a gente acaba perdendo também um pouco de confiança nos atletas, né? A gente lembra a nota oficial que o Santos divulgou após ali as primeiras notícias, né, de que poderiam haver jogadores envolvidos e que talvez esse jogador fosse o Eduardo Bauerman, né? Ainda não se tinham evidências mais claras da participação do Bauerman. O Santos fez uma nota ali cacifando o jogador, dizendo que estava com ele, que acreditava e tudo mais. O Santos também divulgou uma nota, né, para comunicar o afastamento do Bauerman, uma nota bem sucinta, né, dizendo que não tolera esse tipo de coisa e tudo mais. E o Santos tem que seguir a sua vida, né? O Santos tem que se resguardar, né? O Santos, como eu disse até no último vídeo, né, que trazíamos os primeiros movimentos, né, dessa repercussão da Operação Penalidade Máxima, do Bauerman sendo ali formalmente citado e tudo mais, o Santos precisava realmente tomar uma providência, tomou, o Bauerman está afastado e agora, né, o Santos, muita gente, né, até falando, tem que demitir o Bauerman. O Santos, ele se resguarda juridicamente, né, porque vai que amanhã a justiça entenda que não é nada disso e tudo mais, né, embora a denúncia tenha sido acolhida, né, pela justiça, né. Ontem trouxemos que ela seria apresentada, ela foi acolhida pela justiça, né, que dará o devido encaminhamento. O Santos precisava fazer o que fez e agora o Bauerman que trate de buscar, né, de se resguardar juridicamente, tentar provar a sua inocência, e a vida do Santos segue. O Santos é um clube que, inclusive, é patrocinado por sites de aposta, né? Sites de aposta que, embora seja um mercado até certo ponto obscuro, né? É uma novidade aqui no Brasil, né? Eles também são vítimas nessas histórias, porque esse tipo de ação, de combinação de coisas acaba causando um dano financeiro, um rombo, né? Porque o site vai lá, paga uma quantia alta em algo que é improvável e o apostador combina com o jogador de um improvável acontecer e acaba causando um enorme prejuízo. Então, não ficaria bem para o Santos, que tem e que teve também, né? A Blaze é o segundo site de apostas a patrocinar o Santos. Um mercado que ainda está aí buscando se estabelecer no Brasil, o governo vai tentar regulamentar, enfim. Então, o Santos fez aquilo que estava ao seu alcance. O jogador vai frequentar as dependências do clube para manter a forma e tudo mais, mas não vai participar das atividades do futebol profissional. Certo, gente? E claro, no canal Caio Rucilo você já sabe, a bola parou de rolar na Vila Belmiro, terminou o jogo Santos e Bahia, a gente já corre aqui, já grava a análise, a repercussão, tudo que de melhor e de pior acontecer em Santos e Bahia, você fica sabendo a minha opinião aqui no canal Caio Rucilo, tá certo? Então, até o próximo vídeo, gente. Uma boa quarta pra você. Tchau, tchau.